Meus queridos sardinhos, tudo de bom com vocês? Eu espero que sim, e é o seguinte. Apesar de Dragon Ball e One Piece terem diversas diferenças bem aparentes, um focado em batalhas, artes marciais, um poder sobrenatural e muito apelão, o outro é focado numa aventura marítima em busca pelo tesouro, só que ambas as séries compartilham uma estrutura narrativa até que bastante parecida. E é natural que dois animes tão duradouros como Dragon Ball e One Piece têm sim diversas semelhanças e inspirações. Então hoje nós iremos ver as semelhanças de Dragon Ball e One Piece, lembrando que a comparação não visa estabelecer qual que é superior ao outro, entende? Mas sim destacar os mecanismos narrativos e temáticos que tornam elas tão cativantes e influentes, entendeu? Então não é para falar que qual que é melhor, é só pra gente ver as semelhanças óbvias. Portanto, peço a você que não se esqueça do like e se inscreva no canal Hype Vídeo, que é muito importante, e vamos nessa. Primeira coisa que é óbvia e eu não vou me estender muito porque é uma coisa que todo mundo sabe, que é a clara inspiração de One Piece para com Dragon Ball. Só que tipo assim, eu não vou estender muito que One Piece se inspirou em Dragon Ball, porque cara, Dragon Ball sendo Dragon Ball, pô, quase tudo se inspirou nele, entende? Pô, Naruto se inspirou em Dragon Ball, é óbvio. Nanatsu no Taizai tem um pouco de inspiração em Dragon Ball e One Piece não é diferente. Tem também um pouco de inspiração, tá ligado? Dragon Ball é o pai dos animes, entende? Basicamente quase todos se inspiraram em Dragon Ball. E é como eu disse, quase tudo se inspirou em Dragon Ball, cara. Até o filme Homem de Aço, que é um filme pro cinema, teve inspirações reveladas pela diretora que foram inspirações de Dragon Ball. Então isso é uma coisa que, tipo assim, é óbvio, tá ligado? É óbvio que tem inspiração no melhor anime de todos, que é Dragon Ball. Mas uma das principais inspirações é a jornada do herói e a busca pela sua autossuperação, porque tanto o Goku de Dragon Ball quanto o Luffy de One Piece, eles têm aquele, como dizia de forma bonitinha, arquétipo do herói clássico na sua busca incessante por sua autossuperação. Os dois têm uma inocência bem parecida e uma determinação que é bem inabalável. E os dois têm um objetivo central, Goku pela busca de oponentes mais fortes e Luffy pela conquista do One Piece. Claro que ter um objetivo central é uma coisa mínima de qualquer personagem, né? Mas a jornada de ambos é bem parecida porque ela é marcada por desafios crescentes, encontro com aliados e rivais memoráveis e a constante necessidade de superar os seus próprios limites. Então meio que a forma calma e inocente e tranquila que eles retratam tanto o Goku quanto o Luffy faz a gente criar uma certa identificação e perceber uma semelhança para quem acompanha os dois animes. Claro que cada um é construído à sua maneira e tem os pontos bons e piores do que o outro, mas isso aí faz parte. Outra coisa que também é muito semelhante é que ambas as séries constroem universos vastos e bastante detalhados, apesar de não explorarem tanto. Mas as construções, principalmente em One Piece, são cheias de mistérios, lugares bem exóticos e personagens carismáticos. Eu nunca pensei que esse dia chegaria, mas eu estou acompanhando One Piece há pouco tempo, vendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali para dar uma analisada e poder trazer vídeos para vocês. Eu consegui ver que One Piece tem sim personagens mais carismáticos que Dragon Ball. Não significa que os de Dragon Ball sejam ruins, mas que em questão de carisma, os do One Piece realmente foram um pouquinho mais construídos, alguns deles no caso. E não só isso, como a exploração desses mundos, sabe, revelando novas culturas, tecnologias e criaturas fantásticas, é um elemento muito bom, principalmente em One Piece. Porque, por exemplo, Dragon Ball tem universos incríveis, tipo o universo 11 e o universo 6, só que eles não exploram. Então tem muita coisa, é irado, é incrível, só que eles não exploram corretamente. Já o One Piece consegue fazer isso muito bem. Falando em uma coisa que o One Piece faz bem, vamos falar de uma coisa que Dragon Ball faz ainda melhor, que são a dinâmica de relacionamento dos personagens e a força da amizade, entre aspas. A força da amizade que eu digo aí é a importância dos laços entre os personagens, que são temas centrais das duas séries, porém Dragon Ball supera um pouco. Quem não se emocionou, por exemplo, com a morte do Kuririn no clássico, o Goku indo pra cima do Piccolo Daimao todo bolado? Ou você vê o desenvolvimento devagarzinho da rivalidade barra amizade de Goku e Vegeta? Ou você vê a relação incrível que foi criada entre Goku e Gohan? Eu entendo que o One Piece também tem do Chapéu de Palha, Luffy Usopp, Luffy Zoro, Luffy qualquer um. Mano, o Luffy é aquele tipo de cara que se existisse na vida real, todo mundo ia querer ser amigo do cara.
Tipo assim, a dinâmica do Chapéu de Palha é muito boa, gosto muito, porém pra mim não supera as dinâmicas que temos em Dragon Ball. E sim, tem uma inspiração. Eu não sei se é só porque eu amo Dragon Ball, mas eu vejo o Luffy e o Zoro, eu dá uma lembradinha assim de Goku e Vegeta por algum motivo que eu não sei nem explicar, mas me lembra. Tipo, é óbvio que o Luffy lembra o Goku, né? Isso é tranquilo. Porque os dois, de uma forma quase que idêntica, inspiram lealdade e admiração pelos seus companheiros, formando laços profundos e duradouros com eles. Percebe que nisso o Goku e o Luffy eles são bem parecidos? A capacidade que o Goku tem de cativar as pessoas é basicamente a mesma que o Luffy tem de cativar, entende? É basicamente a mesma coisa. Não há dúvida que há sim uma inspiração de como o Goku é para moldar como o Luffy é. Mas agora vamos falar sobre a última semelhança e a mais legal de falar, que é o sistema de poder e evolução dos personagens. Mas não se preocupe, eu não vou falar que é parecido porque a quinta marcha do Luffy é branca e o Migate é branco, então é igual. É isso aí, até mais fui. Calma que não é isso. O Dragon Ball, tanto Z quanto Super, GT, Daima e tudo mais, e One Piece também tem sistemas de poder complexos que estão sempre em constante evolução. Lá em Dragon Ball, o foco está em treinamento e busca por nível de poder cada vez maior. Um foco principal na introdução de novíssimas transformações e também algumas vezes aí bem raras novas técnicas. Já em One Piece, ponto muito bom, o sistema de poder é mais diversificado, tendo habilidades únicas, as famosas frutinhas Akuma no Mi e o desenvolvimento de estratégias de combate. Ou seja, o sistema de poder é parecido e diferente ao mesmo tempo, porque Dragon Ball foca muito em transformação, em poder bruto. Já o One Piece ele opta por tentar diversificar um pouco as coisinhas para ter umas lutinhas mais dinâmicas e diferentes, o que é realmente bem interessante. Mas bom, embora Dragon Ball e One Piece tenham diferenças significativas em seus cenários e focos temáticos, ambas as séries compartilham uma estrutura narrativa muito semelhante. Não tem problema nenhum as séries serem parecidas ou até terem, como eu disse, inspirações óbvias, que é óbvio que existe essa inspiração. Pelo contrário, é muito bom saber que Dragon Ball inspira One Piece e que algumas vezes One Piece também vem a inspirar Dragon Ball um pouquinho. Bom, só um bônus aqui pra finalizar, eu não optei por falar sobre o humor porque, cara, é anime japonês, então o humor vai ser na maioria das vezes bem similar. O humor de One Piece parece com o de Naruto, que parece com Dragon Ball, sabe? É anime japonês, então o humor vai sempre puxar por essa mesma coisa. Então é isso, muito obrigado por me acompanhar, não esqueça o like, se inscreva no canal e agora bora para uma palavrinha bíblica. Em uma passagem da Bíblia, Jesus diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Aí que vem a parte complicada, sabe? Que é a parte de simplesmente ter a fé e entender que Deus está cuidando de você. Que a gente fica tão preocupado com coisas desse mundo, coisas desse mundo, coisas desse mundo, e a Bíblia também diz: não fiquem tão preocupados com coisas desse mundo para que o dia que Jesus volte não chegue e pegue vocês de surpresa. Ou seja, nosso foco tem que ser Jesus Cristo, entende? Ele tem que estar em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas na medida que a gente vai necessitando, porque Deus não nos dá aquilo que queremos, Ele dá aquilo que nós precisamos. É porque o ser humano nunca se contenta com aquilo que ele tem. O que ele tem nunca é suficiente, ele quer sempre mais. Então, sempre lembrem-se disso. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Lembre-se, vigiai e orai para que não caiam em tentação. Amo vocês, até o próximo. Eu fui.